Dei remédio para o meu filho e ele vomitou. E agora, o que que eu faço? Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Ruth, tenho 22 anos, sou mãe, técnica em enfermagem, acadêmica de nutrição e outras coisas mais. E hoje eu vim te ensinar o que fazer quando você passar por um perrengue desse. O vômito após a administração de medicações por via oral pode acontecer por N motivos, que vão desde a não aceitação da criança ao gosto ou textura do medicamento, até casos de refluxo ou alergia medicamentosa. Nesses casos mais simples, quando nós não temos outros sintomas associados, o vômito pode ser causado simplesmente pela não aceitação da criança àquele medicamento, seja pelo sabor, seja pela textura, e aí o motivo vai de criança para criança. Quando isso acontece, a criança pode colocar muita força para chorar, muitas vezes até antes mesmo de tomar o remédio. Quando a gente fala que ela vai precisar tomar aquele remédio, às vezes a criança já começa a chorar. E aí essa garganta já está tão forçada, já está tão irritada, que quando vem esse remédio, que para a criança já é mais uma coisa negativa, ele só bate e volta. Nesses casos, se o problema for só com essa medicação em específico e a criança tomar outras medicações, mas tem apenas uma ou duas, enfim, tem medicações em específico que a criança não consegue tomar, não gosta de tomar, você pode conversar com o seu médico para fazer uma mudança dessa medicação para uma com sabor mais agradável, ou até mesmo sem sabor, porque algumas medicações saborizadas elas têm uma textura mais grossa. Então você pode conversar com o seu médico, com o seu pediatra para mudar a medicação, ou então você pode conversar para administrar um antiemético, um remédio para vômito, antes da criança tomar essa medicação que ela sempre vomita. E é super importante a gente tentar entender por que essa criança tem essa rigidez, por que ela não consegue tomar essa medicação, se é medo, se é nojo, e aí a gente precisa conversar com a criança para entender o que é que se passa na cabeça dela. Existem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior para texturas, então para essas pessoas talvez um remédio saborizado, que geralmente vem mais espesso, não seja tão interessante porque pode ficar mais difícil para a pessoa conseguir deglutir. Outra alternativa é trocar do remédio líquido para o remédio sólido, né, no caso de crianças maiores, mas óbvio que tudo isso precisa ser acordado com a criança, tem que ser explicado antes, e com o médico também para conseguir bolar a melhor estratégia para isso. E aí, o que fazer quando essa criança vomita? Bom, se o vômito acontecer após pelo menos 15 minutos após a administração dessa medicação, óbvio que eu estou falando em casos que não têm outros sintomas de alergia associados. Se for mesmo só o vômito. Se o vômito acontecer até 15 minutos após a administração dessa medicação, você pode administrar uma dose inteira. Então, minha criança toma 2 ml de determinada medicação, eu dei, quando deu com 5 minutos ela vomitou, então imediatamente vomitou. Você pode administrar uma dose inteira novamente. Se for realmente importante que essa criança tome essa medicação, ela não pode ficar sem, é especialmente importante que ela tome. É uma medicação de uso contínuo, é um antibiótico. Se for realmente assim indispensável, aí você faz essa nova administração. E aí, se o vômito acontecer de 15 a 30 minutos após a administração dessa medicação, você pode fazer a administração de meia dose. Então, minha filha toma 2 ml de determinada medicação, ela vomitou após 30 minutos, eu faço 1 ml, né? Vou fazer a metade da dose que ela toma. Óbvio que se for indispensável que ela tome essa medicação nesse momento. E aí depois disso, depois que passa de 30 minutos, não é interessante a gente fazer uma nova administração, porque por mais que tenha sido pouco, o organismo já fez ali uma absorção do pouco que essa criança ingeriu, né, se ela tiver vomitado. Então, se a gente fizer uma nova administração, a gente pode acabar causando uma overdose e aí não vai ser tão interessante. E aí como é que a gente vai driblar, como é que a gente vai conversar ali com a criança para ver uma melhor estratégia, né, para driblar essa resistência dela às medicações. Eu vou passar agora algumas dicas, então já pega a canetinha e um papelzinho para anotar tudo. Primeira dica: evite dar muitos remédios juntos, porque se tiver um remédio que a criança não aceita, ela não vai tomar nenhum. Se a criança toma 5 vitaminas, você coloca todas na mesma colher e tiver alguma ali que a criança não gosta do sabor, ela vai botar todos para fora, sendo que se você tivesse dado individual, ela ia cuspir só um. E aí a gente precisa bolar uma estratégia para esse um que ela está cuspindo. Segunda dica: evite dar remédio junto com a alimentação. Estou falando de remédio, não de suplemento alimentar. Evite dar remédio junto com a alimentação, porque se a criança tiver acabado de comer e ela tiver resistência a esse medicamento, ela vomitar, não vai servir nem o remédio nem a comida. Então, medicamentos que não precisam ser administrados junto com a comida, como é o caso do ferro e outros suplementos, você pode esperar um tempinho, não dê com a criança em jejum,
mas espera um tempinho, pelo menos uns 30, 45 minutos após a alimentação, para não correr o risco dessa criança vomitar e colocar para fora tanto o remédio quanto a comidinha que ela comeu. Terceira dica, evite misturar o remédio com o alimento, porque imagina que você preparou uma madeira de 200 ml e aí você coloca lá as gotinhas do remédio, que vocês sabem que não é barato, essa criança toma 100 ml, porque sentiu o gosto do remédio. Então, além de você ter gasto dinheiro com leite, que vai ser desperdiçado, né, porque com a medicação eles não podem estar na geladeira e tal. Então você gastou dinheiro do leite, gastou dinheiro do remédio e aí a gente fica sem saber que tanto de remédio que a criança tomou. Então, sabe, é muito difícil mensurar. Fora que, se a criança associar o remédio ao alimento, ela não vai mais querer. Não importa, você pode preparar o alimento na frente dela, ela não vai mais confiar, porque é para ela que você está colocando remédio naquele alimento. Quarta dica, tente acostumar a criança com o sabor do remédio, oferecendo ele puro. Por mais que pareça impossível da criança se acostumar com aquele sabor horrível do Noripurum, elas se acostumam, acreditem, elas se acostumam. Então vamos oferecer os remédios puros, porque aí quando ela tiver 5, 10, 12 anos, ela vai tomar muito fácil. O remédio não é para ser gostoso, tem alguns que até são, mas o remédio não é para ser gostoso. Quando minha filha completou 7 dias de vida, ela tomava 8 medicações para amadurecer o estômago, tomava ferro, tomava vitamina de todo tipo. Para quem não sabe, ela nasceu prematura, né? Nasceu de 34 semanas, vocês fizerem as contas aí vai dar 7 meses. E aí ela tomava várias medicações. E aí eu preferia dar separado, eram 8 medicações, eram 8 vezes dor de cabeça para eu dar medicação para ela e torcer para ela não botar para fora, tal, mas eu preferia dar puro para eu acostumar ela. E aí hoje ela tem 1 ano e 2 meses, ela toma o Noripurum puro, hoje ela só toma o Noripurum e a vitamina D. Ela toma puro e ainda pede para lamber a colher, então sim, eles se acostumam. O que a gente precisa colocar na nossa cabeça e na cabeça da criança é isso, é que o remédio ele não é gostoso, alguns são, mas ele não precisa ser gostoso, ele precisa tratar desse problema. E aí quando a gente vai conversar com a criança, a gente precisa explicar isso, né? Olha, esse remédio aqui, ele não tem um gosto muito bom, mas ele vai te ajudar. Você está sentindo a dor de garganta, esse remédio vai melhorar a sua dor de garganta. Você tá com a cabeça doendo, esse remédio vai te ajudar, sabe? Ele não é muito gostoso, mas depois que você tomar, você toma água. Assim que você terminar de tomar o remédio, você toma um copo de suco. Qual o sabor do suco você vai querer tomar depois do remédio? Sabe? Então a gente tem que aprender negociar com a criança, sabe? Para tornar a nossa vida mais fácil. E aí a última dica, já pegando esse embalo da conversa com a criança, é que, gente, criança gosta de saber as coisas, elas gostam de participar. Então, assim, para as crianças maiores que já conversam, já entendem, explique dessa mesma forma que eu falei, olha, esse remédio ele tem gosto disso. Ele tem um gosto ruim. Vamos experimentar para saber que gosto tem. Ele não é bom, mas sabe essa dor de garganta que você está sentindo? Vai passar. Você vai tomar ele. Você pode até fazer uma contagem regressiva. Você precisa tomar o remédio mais 5 dias. Aí vai tomando, vai riscando para a criança ir participando do processo de saúde e doença dela. Gente, torna as coisas muito mais fáceis. Quando for tal hora, às vezes a criança até se liga quando tá chegando na hora e, sabe? Então, vamos deixar as crianças participarem ativamente do processo de saúde e doença. E outra coisa, gente, nunca, jamais usem remédio, vacina, hospital como forma de punição. Porque eu, como profissional da saúde, eu tenho medo quando chega uma criança esperneando no hospital. Porque se a criança já veio esperneando, é porque já foi dita alguma coisa pra ela, porque ela não sabe nem o que vai acontecer. E ela já veio esperneando, é porque alguém já disse, chega lá, tu vai tomar injeção, tu não se comporta, eu vou te levar pra tomar vacina, sabe? Então usam medicação, usam vacina, usam hospital como forma de punição, e aí quando a criança de fato precisa de um método assim, né, de um desses métodos, quando precisa de uma vacina, um remédio, quando precisa ficar internada, quando precisa ir no hospital fazer uma consulta básica, que não vai precisar nem ser medicada, mas a criança já está com aquele terror, ela já chega fazendo escândalo. E é muito perigoso. Você imagina que você vai aplicar uma medicação intramuscular numa criança se mexendo, é muito perigoso. Então vamos conversar, vamos explicar para a criança o que é necessário. Vai doer sim, vai doer. É uma agulha entrando no seu músculo, vai doer, mas vai doer por 2 segundos. Depois você vai ficar bom disso aqui que você está sentindo. Então vamos ter esse cuidado, vamos fazer essa educação em saúde
nos lares. E vamos dar liberdade também para essa criança, né? Liberdade de expressar o que sente. Olha, vai doer, você pode chorar, você pode apertar minha mão forte, vai doer, mas vai te ajudar. A vida não é fácil. A gente deve aprender isso o quanto antes. A vida não é fácil. Então tem algumas coisas que a gente precisa fazer porque precisa, porque alguém mais instruído do que nós diz que nós precisamos, e aí a gente vai lá e faz. Você precisa tomar vacina, você precisa tomar remédio, você precisa dessa medicação intramuscular. Vai doer, vai ser ruim, mas já passa, você vai ficar bem, eu tô aqui do seu lado, eu vou te apoiar. E eu sei que não é fácil. Minha filha tem 1 ano e às vezes eu fico assim, respirando fundo, me segurando para não abusar da minha autoridade. Porque a gente, como adulta, a gente tem muito isso, a gente quer me respeite que eu sou sua mãe. Não é porque eu sou sua mãe que você tem que me respeitar, é porque eu sou um ser humano. Então, né, às vezes a gente se coça assim para abusar dessa autoridade, mas vamos nos colocar no lugar da criança, né? Senta, puxa tua criança, conversa com ela, explica, deixa ela participar ativamente do processo de saúde e doença dela, deixa ela saber, trata a tua criança como outro ser humano, não como alguém que não entende de nada, porque eles entendem sim, entendem muito. Então, deixa a tua criança entender o que está acontecendo com o organismo dela, deixa ela ter essa curiosidade, por que a gente adoece? Por que a gente fica gripado? Por que, sabe? E vai respondendo por que a gente adoece, por que a gente tem que tomar as medicações. Então, tudo isso faz parte, né? Faz parte do desenvolvimento da criança, faz parte também do nosso desenvolvimento enquanto pais, enquanto mães, enquanto sociedade como um todo, né? A gente está aqui para instruir os mais novos. E aí é isso, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje era essa. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, mandar um direct no Instagram, a gente tá aqui para se apoiar, para se acolher. Eu tô aqui para tirar dúvidas e tô aqui para sanar minhas dúvidas também. E porque ninguém é detentor de todo conhecimento. E aí, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje era essa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem um like e vão comentando para eu continuar produzindo mais conteúdos como esse.